Paz do Senhor Jesus e uma boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa programação. Este que é um programa da Juventude Geração Eleita, do Ministério Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Estamos aqui entrando em mais uma live para falar acerca da Palavra de Deus. Ministério Restauração, esse que tem por presidente Pastor Humberto Schmidt Vieira, e Juventude Geração Eleita, qual superintendente, Pastor Licidônio. Estamos aqui representando a área de Alvorada, cujo pastor Cláudio Praboski, como também a liderança da juventude, irmão Samuel. E nesta noite iremos falar acerca de persistência. O que a Bíblia fala sobre perseverança, sobre perseverar, sobre persistir? O que nós aprendemos com isso? Então, meus irmãos, vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Também aqui, quem está falando é o Isaías Fagundes, e juntamente conosco temos dois jovens nos acompanhando. À minha direita aqui, nosso irmão se apresente aos nossos irmãos videologados. Saúdo todos com a paz do Senhor. Aqui quem está falando é o irmão Alisson Veloso. A paz do Senhor Jesus para todos os nossos videologados. Aqui quem vos fala é a irmã Kathleen Cardoso. Deus vos abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos que estão sintonizados, nós vamos ler uma palavra para darmos início a este estudo da palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, você que tem uma Bíblia aí, que está nos acompanhando, e nós iremos ler no livro de Josué, capítulo de número 14, versículo de número 8, que está escrito bem assim: Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Esta palavra, perseverança, esta palavra, ela nos traz muitas lições. Uma das coisas que significa esta palavra é glórias ao nome de Jesus. É quem não desiste, facilmente, é quem persiste, que permanece. E nós vivemos em tempos o qual muitas das vezes nós estamos acostumados a tudo muito rápido, ou esperar uma solução, uma resposta muito imediata, e muitas pessoas se frustram por não ver o resultado tão imediato assim. E quando colocam metas, projetos, não chegam até o fim porque se esquecem que todo sonho, todo projeto, toda aspiração de conquista, ela vai encontrar no meio do caminho desafios. Quantas coisas nós vemos pessoas que estipulam metas de alcançar diversas áreas da vida. Na área principal que nós queremos abordar aqui nesta noite é sobre a área espiritual. Mas também, quantos jovens, essa programação que é da Juventude Geração Eleita, quantos jovens que estipulam no seu coração de fazerem, de estudarem para um vestibular, um exemplo, de estudarem para uma conquista, de tentarem colocar um currículo numa empresa bem posicionada, e que no meio do caminho, quando surgem obstáculos, eles desistem, eles não perseveram. O segredo do sucesso em todas as áreas, o segredo de alcançar alguma coisa é a perseverança. Que alguém não está no meio do caminho, não é que alguém não vai escorregar no meio do caminho, mas é que esse alguém não vai desistir. E nós vemos na Bíblia exemplos, mas eu gostaria de citar histórico, que estão conosco aqui. Sim. Como está o irmão, representa a pessoa que perseverou e chegou ao objetivo. E também um exemplo bíblico. Mas antes de nós passarmos ao nosso irmão, eu gostaria que os nossos videologados que estão sintonizados, que estão ouvindo, que estão acompanhando,
mande no chat um exemplo, compartilhe conosco um exemplo que você encontra, que você acredita, um exemplo de pessoa na história, de alguém que persistiu e alcançou, aleluia, o êxito, que não desistiu em meio aos desafios. E também um exemplo bíblico, compartilhe conosco, interaja conosco. E eu quero então passar a oportunidade ao nosso irmão Alisson para compartilhar conosco um exemplo de persistência na história e também na história bíblica, em nome de Jesus. Glória seja dada a Deus. Assim como o irmão Isaías estava falando, um homem que eu vejo que perseverou bastante, e foi um homem que eu gosto muito de ouvir falar dele, leio bastante algumas coisas sobre ele em alguns livros, que é o Martim Lutero. Ele foi um homem que aos 20 anos ele conheceu a Bíblia. E quando ele conheceu a Bíblia, ele começou a estudar a palavra, começou a ler a Bíblia. E ele ia ser um homem que ia ser padre, só que, através disso, os padres ensinavam algo errado sobre a palavra, não deixavam o povo conhecer a palavra. E ele foi um homem que pegou a Bíblia do latim e traduziu para o alemão. E esse homem perseverou bastante, esse homem lutou, porque os padres tentaram matar, tentaram perseguir. E esse homem, em 1531, foi a primeira impressão que veio trazida do latim para o alemão. E esse homem foi um verdadeiro que perseverou, porque agora nós podemos ver os resultados, porque nós temos agora a Bíblia. Nós conseguimos entender que o Martim Lutero, através dele, o esforço, a perseverança que ele fez, trouxe para nós a Bíblia Sagrada que hoje que nós temos, que nós lemos, porque esse homem lutou, foi perseguido, foi caluniado, mas mesmo assim ele perseverou, continuou lutando, insistindo no que Deus tinha dado no coração dele. Cooperou grandemente, irmão Alisson, com a oportunidade que nós temos de ter uma tradução bíblica. E isso que eu quero passar para os irmãos, que Martim Lutero, assim como teve Martim Lutero, também Deus quer com nós também. Só porque foi no tempo passado, não, mas Deus também quer que nós persevere, que nós que lute, conquiste. Entendeu? Assim como Deus usou aquele homem, botou no coração dele, ele perseverou, Deus também quer que tu persevere. Esse é um homem que eu vejo que se esforçou bastante, que teve perseguições, que teve luta, e ele é um grande conhecedor, né? Que todo mundo conhece Martim Lutero, não tem quem não conheça, porque foi um cara assim, ó, que Deus usou muito na época de 1521, de 522, 1531, que foi um homem que foi muito usado, e até hoje o nome dele é sendo citado, no pleno século XXI está sendo citado. Sim, e é importante frisar que Martim Lutero ele não mudou também somente a história dos nossos cristãos, mas ele é um marco na história. Por quê? Porque através dele surgiu a impressão, né? E toda a literatura meio teve todo um contexto pela atitude que ele teve. Então, a atitude que ele teve, ele ajudou também para nós, né? Que hoje tentamos seguir algumas das suas atitudes, né? Ele trouxe também para a história inteira da literatura lá da Inglaterra, né? Do século XIX, por aí. Alemanha. Amém, glória a Deus. Jesus. E nós vemos que tudo isso teve um resultado, né? Um resultado que é o que os irmãos estão citando aqui, mas por alguém que perseverou. A gente está falando sobre perseverança. Um homem que... O sucesso veio, o resultado, esse fruto que nós colhemos hoje, é de alguém que enfrentou desafios no meio do caminho. É de alguém que enfrentou intempéries no meio do caminho, alguns obstáculos, algumas oposições até mesmo. Como na Bíblia, a Bíblia mostra, a palavra de Deus nos mostra, Neemias. Todos os nossos ouvintes, os videologados que estão sintonizados, creio que já ouviram falar na história de Neemias. Neemias, quando propôs no seu coração de reconstruir os muros de Jerusalém, ele encontrou alguns obstáculos. E ali nós vemos descrito muito bem o que é um exemplo de perseverança. Alguém que encontrou pelo menos 3 inimigos que de tudo quanto é maneira tentaram fazer com que ele descesse do muro, parasse de construir o muro, descesse do projeto que Deus havia colocado no coração dele. Mas mesmo em meio a esses desafios, quem sabe em alguns momentos surgiram fome, quem sabe em alguns momentos surgiram cansaço, quem sabe em alguns momentos aquelas mensagens detratoras tentaram desanimar aquele jovem, aquele homem, mas ele persistiu, ele foi perseverante, e o resultado veio então.
a conclusão dos muros de Jerusalém. Glória a Deus. Uma das coisas, meus irmãos, que o dicionário define como perseverança é paciência também para não desistir. Como assim? Alguém que está no meio do caminho, quando encontra esses desafios, essa pessoa ela não desiste. Não desiste. Quem sabe alguém que está nos ouvindo neste momento, alguém que está nos acompanhando, em algum momento acabou parando no meio do caminho porque encontrou os desafios, e hoje eu creio que o próprio Espírito Santo está nos direcionando para te dizer, principalmente na área espiritual, mas em algumas outras áreas da tua vida, quem sabe, reconstruir o teu casamento, quem sabe alguém com problema, com conflitos familiares, com filhos, com marido, com esposa, quem sabe alguém com conflitos diversos e tentaram no meio do caminho alcançar um propósito, um objetivo, e quando viram os desafios, desanimaram. Eu creio que o próprio Espírito Santo de Deus está soprando para ti. Levante-se e persevere. Aleluia. Persevere. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os nossos irmãos também um exemplo que eu vejo que é histórico, né? O irmão Alisson não citou o exemplo bíblico. Cite para nós aí, meu irmão. Um exemplo bíblico que eu vejo que fala bastante de uma mulher, Ana, a mãe de Samuel. Ela é uma pessoa que perseverou. Ela ia todo o templo, na casa do Senhor, orava e voltava para casa. E ela não podia ter filho. Ela não conseguia ter filho. E o interessante é que ela ia para casa e às vezes Deus não falava nada e ela voltava. Ela ia de novo e voltava. Sim. E ela chega num templo do Senhor chorando. E aí ela, mesmo assim, no coração dela, eu vejo que ela tinha fé. Porque a fé gera perseverança. Sim. E ela começou a ir. E quando ela chega no templo, o profeta Eli chega e diz para ela: por causa, acho que da tua perseverança, mulher, agora tu vai ter filho. E ela volta para casa. Mas ela diz: Senhor, se eu tiver um filho, eu vou dar para ti. E o mais interessante é que ela cumpriu o que ela falou para Deus. Ela pediu um filho. Depois que ela teve Samuel, olha o resultado que acontece quando uma pessoa persevera no Senhor. Ela não esperava mais 5. Deus deu mais 5 filhos porque ela perseverou. Ela insistiu na vitória. Ela não desistiu. Quantos anos será que ela foi lá no templo orando, pedindo para Deus ter um filho? E ela perseverou. E quantos anos ela suportou vamos dizer assim, Penina, todos os dias, né, incomodando ela, falando. Imagina, para uma mulher naquela época ter um filho, era muito importante. Ainda sendo estéril, e uma outra mulher, claro, Penina tinha outros filhos, falava: olha, eu tenho dado filhos ao meu Senhor e tu. Nessas acusações, e isso mostra como Ana foi perseverante, porque perseverança é isso, né? Em meio às dificuldades, às afrontas, talvez acusações, o que vier, perseverar, e mesmo com as acusações, né? Penina tentando colocar ela para baixo, ela não desistiu, ela continuou perseverante na oração. Imagine, não só com Penina, mas quem sabe das mulheres daquela região, numa cultura a qual se valorizava muito a questão da geração de um filho. Aí ela passa diante dessa imagem, diante de todas as mulheres, mas mesmo assim, ela foi perseverante. Olha que interessante, meus irmãos que estão acompanhando neste momento. Eu falei ali no começo, o segredo do sucesso, da conquista em todas as áreas. Todas as áreas. O próprio Jesus um dia disse que a iniquidade ia se multiplicar, que a apostasia ia se multiplicar, coisas terríveis iriam acontecer. E aí ele usa uma expressão e diz: mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Até para a salvação, o segredo é a perseverança. O segredo é para perseverança. Quem não perseverar, Jesus está dizendo, quem não perseverar em meio... Porque Jesus nunca disse que no caminho da salvação não haveriam obstáculos, não haveriam desafios. Muito pelo contrário, Jesus mostrou que haveriam muitos desafios. Mas aí Jesus pega e diz: olha, mas aquele que perseverar até o fim. Glória a Deus. Antes de citar aqui o exemplo que eu vou dar aqui, eu quero te dizer, vou bradar novamente: persevere. Porque... persevere em orar, persevere em buscar o milagre de Deus. Quem sabe alguém que está nos ouvindo aí
neste momento está desenganado pelos médicos, já disseram que não tem o que fazer, já disseram desiste, espera a morte, quem sabe deram até um prazo de vida, eu já vi muitas coisas acontecerem assim. E aí o segredo de Deus, que Deus está bradando para nós aqui, é persevere, não desista, ainda há uma esperança. Aleluia, ainda há uma luz, quem sabe nesse fim do túnel, como dizem em alguns ditos populares aí, no fim do túnel há uma luz, ainda há uma luz, há uma saída para ti. E essa saída é perseverar em Deus. Glórias ao nome de Jesus. Olha o que mais interessante, Moisés, ela pedindo a Deus sempre um filho. Ela perseverava a Deus pedindo um filho. Quero Samuel, vem um filho. Só que no final, que ela perseverou, o Senhor abençoou ela com 5. Porque ela insistiu, pedindo 1. E Deus viu que ela foi fiel nessa perseverança até o Senhor. E o mais interessante é que ela ficou insistindo. Deus deu Samuel para ela cumpriu o que ela prometeu. Senhor, eu vou dar para tua casa. Cumpriu. E ela pegou e prometeu para Deus e cumpriu. Quando ela cumpriu, Deus deu 5. Às vezes tu persevera, Senhor, eu quero só isso. Mas Deus vê que tu tá perseverando pelo aquilo, pelo batismo, que tu persevera para se esforçar, para ter algo. Deus te abençoa e te dá mais. Aleluia. Porque tá na Bíblia. Ana recebeu mais 5 filhos. Isso que é interessante, que se eu perseverar, vou dar um exemplo, a irmã Creta persevera para passar de ano. Ela passou, o pai dela viu o esforço dela, dá um presente, mas Deus vê também dar algo mais ainda. É a perseverança que Deus quer de nós. Exatamente. Porque nós estamos buscando apenas uma coisa e Deus está querendo dar mais para nós. Isso é muito interessante da Ana. Glórias ao nome de Jesus. Quero também... A irmã Ketrin tem um recado para os nossos irmãos que estão nos ouvindo neste momento. Sim. Meus irmãos que estão videologados conosco, agora são 10 horas e 38 minutos e nós queremos falar para você curtir, comente, compartilhe com os seus irmãos, com os seus contatos. Vamos chamando outros jovens, outros irmãos para estarem aqui aprendendo da palavra de Deus. E queria pedir também que os irmãos coloquem aqui a área que os irmãos estão, país, cidade. Nos falem aqui nos comentários, nós estaremos lendo. E os irmãos de Alvorada, eu solicito que coloquem as congregações de vocês, para nós sabermos quais as congregações lá da nossa área que estão conosco. E isso que nós pedimos, interage ali nos comentários. Quiser dar um testemunho seu de perseverança, nós vamos ler aqui também. Agora eu já quero ir lendo, posso ler, irmãos, aí alguns nomes? O irmão Paulo Cardoso, Tiago Moraes, Eric Silveira, Franciele Fagundes, Samara Souza Pou, glória a Deus. Samuel Silva, creio que é o nosso líder, também Graziela Machado, a nossa líder, aleluia. Adriano Rodrigues, Larissa da Rosa Zacarias, Henrique do Nascimento, Franciele Bittencourt, Ellen Martins, Wesley Rodrigues, Raquel Miranda, nossa líder, Francine do Nascimento, glória a Jesus. Glória a Jesus. Laura Garim, creio que é assim, Juarez Oliveira, Jones Sobral Lima Júnior, Prof. Adele Costa, Wagner Veloso, nosso encarregado, Diácono Wagner Veloso. Deus te abençoe, nosso encarregado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Jaderson Silva Almeida. O Jaderson Silva comentou assim, irmão Isaías. Meu professor Isaías, que bênção. É meu cunhado. É. Glória a Deus. A irmã Lúcia, a nossa líder também da congregação Estela Mares, a Bruna. Aleluia. Abner Gomes, Wagner Veloso Jali, a irmã Norier. E eu acho que são esses. Glória a Samira, nossa jovem de lá. E Tiago Rigo, acho que é assim o nome dos irmãos. Então, meus irmãos, você que já comentou, continue comentando e interagindo conosco. Eu li que muitos já falaram aqui, dando os exemplos de Jó, de Ana, do cego também. Eles estão falando aqui, Josué também. Josué, a gente leu o versículo, né, meus irmãos, aqui, que de Josué e Caleb, né? Eles perseveraram no Senhor. Mas continue aí comentando, compartilhe. Vamos compartilhar. Nós temos ainda muitas coisas para apresentar para os irmãos nessa live. E pedimos que os irmãos curtem, comentem e compartilhem. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Participe conosco. Participe. Pode continuar citando aí, indicando uma sugestão de alguém que... referência de perseverança. Um exemplo histórico, dentre tantos que nós encontramos, eu vejo um homem chamado Abraham Lincoln, ou Abraham Lincoln, como alguns chamam, que existiu de 1809 a 1865. Foi o 16º presidente dos Estados Unidos, um homem que
lutou muito pela abolição da escravatura. A história dele nos conta, meus irmãos, e você pesquise, nós vamos citar apenas poucos tópicos, que com 9 anos de idade ele perde sua mãe, de uma família pobre, ele perdeu uma irmã também, ele tentou lançar uma empresa, não foi bem sucedido, ele tinha alguns projetos, 2 vezes ele tenta lançar-se no negócio, como empresário, como dono de um negócio, e ele não foi bem sucedido. Ele também conta-se que ele perdeu uma noiva, que faleceu, mas também a história dele conta que ao longo de tantas derrotas que nós vemos, ele não desistiu do projeto que havia estipulado no coração dele, do desejo que ele tinha, do projeto que ele tinha no coração dele, e havia um sentimento muito grande nele que era um sentimento humanitário. Um dos presidentes que muito é lembrado na história americana, e quando ele chega ao posto de presidente, então, ele chega no alto escalão de uma conquista na área política. Mas qual é o mistério da vida desse homem? E é esse que é o detalhe. Mesmo em meio a tantas intempéries da vida, e o que mais me chama a atenção é que ele era cristão, mesmo em meio a tantas intempéries da vida, ele não desistiu. Ele poderia ter dado lugar a um sentimento de autocomiseração, realmente dá tudo errado para mim, não vou continuar, realmente, como alguns pensam, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, tá dando tudo errado, a coisa tá feia, nada que eu faço dá certo. Não, ele persistiu. Até conta-se que um momento ele ficou meio aflito lá, teve depressivo, mas novamente ele se reergue, ele volta novamente em busca do projeto, e ele alcançou um exemplo na história. E na Bíblia, nós encontramos muitos exemplos, e para mim um dos maiores exemplos, e eu vou citar outro, mas eu não poderia deixar de falar, o maior exemplo é Jesus. Jesus lá em Hebreus capítulo 12, eu nem ia falar isso, mas vou falar agora. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número, glórias ao nome de Jesus, versículo de número 1, diz bem assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos continuar lendo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui já mostra um dos grandes exemplos. Jesus para chegar até a cruz. Na natureza humana de Jesus. Jesus 100% homem, 100% Deus. Alguém, quem sabe, que está nos acompanhando, que não acredite, quem sabe, em Deus. Pode haver alguém aqui que está nos acompanhando, que não seja cristão, que não reconheça essa área divina de Jesus. Mas Jesus, como homem e como Deus não tem como ele dar um exemplo, porque ele é o exemplo máximo. Mas como homem, para se submeter à vontade de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E ele foi até a cruz. Ele perseverou em meio às intempéries da vida. E a Bíblia mostra que ele nos deu o exemplo. O exemplo. Jesus, o exemplo máximo de perseverança. Para que se cumprisse o projeto do Pai, ele teve que ir até o fim. Tanto que um dia ele está orando no Monte das Oliveiras e ele está ali sentindo o peso da afronta, da separação que ele enfrentaria, da separação do Pai. E ele diz: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Se possível, passe de mim. É um cálice, era um desafio, mas não seja feito a minha, mas a tua. Ele decidiu persistir no projeto de Deus. E o exemplo que nós lemos ali no começo, de Josué, capítulo de número 14, versículo de número 8, que é Caleb. Caleb, meus irmãos, no versículo de número 7, diz assim: 40 anos, Josué 14, 7. 40 anos tinha eu
quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, aí ele começa a contar aquele pessoal que subiu comigo, que foi espiar a terra, eles vieram e fizeram derreter o coração do povo. Mas eu perseverei, eu e Josué perseveramos em seguir ao Senhor meu Deus. E se passou 45 anos, olha, irmã Kathleen, olha, irmão Alisson, 45 anos, aquele homem não desistiu de continuar andando em direção ao que Deus havia prometido para ele. Acha que não surgiu nesse meio tempo? 45 anos, é muito tempo. Quem sabe surgiu, passou 10 anos, Caleb. Passou 10 anos, Deus não vai cumprir. Quem sabe a dúvida, quem sabe alguém dizendo, não é tu que está esperando Deus cumprir a promessa. Não, ele perseverou, ele não desistiu. E ele só alcançou a promessa porque ele não desistiu de persistir. Mesmo, quem sabe, no meio, a Bíblia não narra muitos detalhes da vida dele, mas quem sabe em alguns momentos ele tropeçou. Mas quando ele tropeçou, ele se ergueu novamente e ele lembrou, eu sei quem me prometeu, eu sei quem me chamou, eu sei qual é a promessa, quem prometeu não mente, quem prometeu vai cumprir. Glórias ao nome de Jesus. Grande exemplo bíblico. Josué também, grande exemplo bíblico de perseverança. Perseverança. E interessante, às vezes, que Caleb foi numa terra que tinha gigante, que não era homens normal, que eram homens gigantes. E ele chegou lá numa idade já avançada, com 85 anos, para conquistar aquilo que o Senhor tinha prometido para ele. Grandes desafios. E aquela terra era gigante, ele era um homem à estatura de 1,65 m, 1,67 m, não é um homem muito alto, 1,70 m é um homem baixo, para enfrentar um homem gigante que deveria ter 2,5 m, 2,40 m, é homens altos e grandes. Para Caleb, com 85 anos, e perseverou no Senhor para conquistar aquilo que o Senhor tinha dado para ele, é um homem que tem que exemplo, quando as pessoas, mas passou 10 anos na minha vida e não consegui. Caleb esperou 45 anos para receber o que Deus tinha falado para ele. Tem irmãos que às vezes não conseguem esperar 1 ano, 2 horas, 3 anos, 4 anos. Aguarda um pouquinho mais. Caleb esperou 45 anos. E Deus sabe o que ele tem para te dar. Porque lá Deus está te preparando para chegar naquela terra para te poder enfrentar aquele gigante. Caleb, eu acho que ele esperou todo esse tempo para ele poder enfrentar o gigante. Exatamente. Porque Josué não foi com ele. Ele foi sozinho para enfrentar o gigante. Imagina tu, um homem, querendo enfrentar um gigante. Eu acredito que Deus capacitou ele todo esse tempo para ele chegar lá e vencer aquele gigante. Imagine, meus irmãos, ele tinha 40 anos. 40 anos quando ele recebeu a promessa. Quando ele alcançou a promessa, ele tinha 85. E ele disse que ele estava tão forte como quando ele tinha 40. Olha só, ele tinha 85 e ele diz, eu estou tão forte quanto quando eu tinha 40. Por quê? Porque ele perseverou. Nós vamos pedir para nossa irmã da técnica ali colocar um louvor. E nós, logo após o louvor, então, nós estaremos continuando com outras irmãs nossas que irão dando prosseguimento nesse estudo. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos que estão nos assistindo, salve os irmãos com paz. Oração e união. Aleluia. Nós queremos então nos estar apresentando essa noite. Vamos começar aqui temos o meu lado direito e esquerdo. Eu sou a irmã Sara Veloso e gostaria também que as minhas irmãs ao lado se apresentassem. A irmã Cat já se apresentou, mas a irmã aqui pode se apresentar, minha irmã. Meu nome é Ana Lídia Cardoso, somos da área de Alvorada, Juventude Estela, e estamos aqui nessa noite para falar um pouquinho mais sobre perseverança, como os irmãos que nos antecederam. E já estamos, então, aprendendo, né? Esse tema que está sendo citado nessa noite na live é um tema que foi o tema do nosso retiro. Verdade. E do nosso encontro. É muito bom enfatizar, né, minhas irmãs, para saber de onde vem, né? Essa experiência também de perseverança e esse tema glorioso que Deus tem nos dado. E também gostaríamos que você nessa noite fique videologados conosco, fique aí ligadinho com a gente, para nós estarmos apresentando você, sua área, seu país, de onde você está nos assistindo. E também já estamos aprendendo grandes coisas aqui de Deus, que não estavam, né? Muitas aqui já fomos inspirados pelo Espírito Santo, que tem que ser assim, né? Dirigidos por Deus. E neste momento, então, a gente separou algumas imagens de personagens
que marcaram a história. E nós não passamos no início, mas agora nós vamos passar eu vou dar a palavra para a irmã Ana Lídia, para ela estar apresentando o personagem histórico dela, de exemplo perseverante. Mas já estamos para exaltar aqui, né, o nome do Senhor, e já entendemos que perseverança não é só momentos de alegria, momentos, né, só de felicidade, de sucesso, alguma coisa assim, mas sim há momentos tristes, há momentos de realmente perseverar e ser um bom soldado de Cristo, Aleluia. Como devemos ser. Irmã Ana Lídia está com toda a palavra. Acho que o que a irmã Sara falou é muito importante. Os momentos que mais a gente deve perseverar são nos momentos de dificuldades. Porque perseverar quando tá tudo bênção é fácil, né? É verdade. Perseverar quando há dificuldade que é difícil. O meu personagem histórico é o William Seymour. Ele é mais conhecido como o avivalista da Rua Azusa, que todo mundo conhece, todo mundo estuda bastante sobre ele. Esse homem, a história dele, o relato da história dele, tem várias passagens de perseverança. Sim. Ele era filho de ex-escravos, então aí já começa uma dificuldade, uma barreira que ele tinha, e que ele tinha que alcançar e perseverar para chegar onde ele queria. Mesmo novo já, esse homem ele começa a ouvir a voz de Deus, e Deus começa a falar com ele sobre o seu ministério, sobre o que ele tinha, sobre a sua chamada. E o que eu acho muito importante foi que, tipo, na história inteira desse homem, ele passou por muitas dificuldades para chegar onde ele queria. E o William Seymour, ele começa, então, a trajetória dele. Ele vai agora ficar deficiente, cego de olho esquerdo. E aí já começa a primeira barreira da vida dele. Onde ele tinha mesmo que perseverar por aquilo que ele queria. Muitos até pensam assim, né? Deus, ele só vai nos dar coisa boa. Mas às vezes a gente tem dificuldades na nossa vida. E essa foi a primeira dificuldade da vida desse homem. Ele ficar cego de um olho. Então agora quando o William Seymour, ele começa a sua carreira, a sua vida, ele começa a querer se aproximar mais de Deus. E ele entra então numa escola bíblica. E aí tem outra questão, né? Que é a questão racial. Eles começam a falar para William Seymour ficar do lado de fora, porque ele não podia nem entrar na sala daquele lugar. E aí é outra barreira que se levanta na vida daquele homem. Outra dificuldade que apresenta para ele. E no meio de toda aquela dificuldade, de todas essas barreiras que se levantavam contra a vida dele, ele continua perseverante naquilo que ele tem e naquilo que ele quer alcançar. E é isso que nos traz nessa noite, a perseverança, e mesmo em momentos difíceis. E também quando aquele homem, ele agora é pastor de uma igreja, e eles convidam ele para ser pastor dessa igreja. Só que o discurso dele era um discurso avivalista e um discurso do Espírito Santo. E naquela época eles não aceitavam muito bem esse discurso. Então eles vão falar para esse homem, vão expulsar esse homem da igreja. E mesmo nesses momentos de dificuldade que o William Seymour passou, a história dele, a biografia dele vai nos falar que ele orava 5 horas por dia com essas dificuldades. E depois, então, que ele foi expulso dessa igreja, que aconteceu tudo isso, muitos talvez podiam pensar que agora estava acabado, que ele ia parar por ali, não é nem mais que ele ia diminuir. Mas não, ele começou a orar 7 horas por dia. É um símbolo de perseverança. É um símbolo que nós temos que levar como um exemplo de perseverança para as nossas vidas. E então esse homem, ele começa a orar junto com um grupo de pessoas em uma casa. E ali eles vão começar a orar e começar a fazer cultos domésticos com o propósito unicamente de ser batizado com o Espírito Santo, porque era aquilo que eles queriam. E começaram a perseverar ali em oração. E então, de repente, numa noite, o Espírito Santo de Deus, de tanto perseverança que eles tinham, o Espírito Santo de Deus, então, desce sobre aquela casa e batiza todos eles com o Espírito Santo. E começam a acontecer coisas maravilhosas naquele lugar. As pessoas, vai contar os relatos das histórias, que as pessoas vinham de outros lugares só para ser batizado com o Espírito Santo e para receber aquele batismo. E tudo isso começou por causa de um homem que decidiu perseverar, que decidiu, mesmo com as barreiras que a vida lhe apresentava, ele continuou perseverando. E foi um grande avivalista. Até hoje, nós
estudamos e falamos sobre ele. E Sim. começou tudo por causa de um homem que decidiu perseverar. Se hoje você está aí escutando dessa igreja pentecostal, é por causa de William Seymour, que começou com isso e começou a perseverar. E os relatos vão nos dizer que aquela casa, que o Espírito Santo encheu tanto aquela casa, que as pessoas, elas adentravam a casa e elas não resistiam. A história vai nos dizer que pessoas eram curadas, que pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E aquela casa começou a ficar pequena pro número de pessoas que ele recebia. Então ele vai alugar um lugar na Rua Azusa. E aí começa toda a história da Rua Azusa, Rua do Azusa avivamento. famosa dos crentes, né? Famosa dos pentecostais e até dos não pentecostais. Todo mundo conhece o avivamento da Rua Azusa. E isso tudo começou por causa de um homem que decidiu, mesmo com suas barreiras, mesmo com as suas dificuldades, mesmo sendo cego do olho esquerdo, mesmo sendo filho de escravos, negro, que naquela época era muito rejeitado pela sociedade, mesmo com todas essas barreiras, aquele homem decidiu perseverar. Sim. E assim também foi, trazendo o relato bíblico agora, assim também foi em Atos. No capítulo de número 1, versículo de número 14, ele vai nos dizer que o que estavam naquele tabernáculo, eles estavam incessantemente em oração. O que é isso? A perseverança, mais uma vez. Eles não cansavam de orar, porque eles sabiam que aquele que tinha feito a promessa era fiel para cumprir. Talvez você aí que está nos assistindo essa noite está pensando em desistir, está pensando em parar, mas eu vou te dizer de Deus agora, continue perseverante. A tua história, ela pode mudar diversas vidas através da tua história, se você continuar perseverando em Deus. Glória a Jesus. E também, irmã Ana Lídia, é bom ressaltar, né, que a irmã falou sobre o Espírito Santo. E quantas vezes, né, irmã Kathleen, nós não perseveramos quando, muitas vezes, você que está nos assistindo, pode não ser batizado com o Espírito Santo, né, não ter as evidências de língua, mas se tu perseverar, assim como William Seymour perseverou e também como Atos nos relata, se tu perseverar realmente no Senhor, o Senhor vai cumprir na sua vida. Muitas vezes a gente para de perseverar e não perseveramos mais, se acostumamos em não ter, né, as evidências, o dom de línguas, e acabamos nos acostumando com aquilo. Quando os irmãos, né, muitas vezes os pregadores fazem aquele convite, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, gera uma frustração de não... Possa ser que há 2 anos você esteja orando, e aí possa ser que gere aquela frustração. Senhor, faz 2 anos que eu oro e eu não sou, né? E aí, mesmo assim, tu tem que continuar perseverante e acreditando. Quando os irmãos fizerem o convite, vai à frente, né? E já se lança aos pés do Senhor e persevera até o fim. Não deixe essa frustração entrar na sua vida, mas continue perseverando em Cristo até o momento em que o Senhor falar, amém, agora sim. Agora recebe a vitória. Recebe a vitória, né? E, meus irmãos, nós estamos se eu estou vendo aqui na atualização, 46 videologados, mas isso pode melhorar, porque a nossa juventude é muito grande, a numeração, e só ter 46, irmã Ana Lídia. Nós estávamos ali, passou o vídeo da vigília geral, muito jovens, né? Sim, vamos e não somente né? isso, né? Já começa, nós fizemos o convite, o irmão Isaías, nosso líder, no início da live, ele falou para você deixar uma experiência que você ganhou perseverando no Senhor. Queremos ler aqui o que você tem de testemunho, de perseverança. E não somente isso, né, meus irmãos? Se tu contar aqui uma pessoa histórica que marcou a história com a sua persistência, né? Continuando. E aí nós queremos ler o seu testemunho. E também não esqueça de deixar sua área, congregação, país, para nós saudarmos você. Glória a Jesus. E também essa noite, compartilhe, coloque no seu status, envie para quem você puder, para que essa programação alcance muitas outras pessoas e sejam abençoadas. Para que talvez aquele que não esteja assistindo aqui esteja um pouquinho desanimoso, triste, tá devagar, o processo dos pezinhos, né, baixou ali, não está andando. Processo dos pezinhos. E aí, então, nesse momento, tu perseverar no Senhor. Vamos ajudar, né, enviando, e também já queremos ver se a experiência que você tem, deixa aqui no chat que nós vamos estar lendo. Irmã Kathleen, pode falar para nós o teu personagem histórico e também passar a imagem para os irmãos conhecerem?
antes mesmo de nós falarmos, né, de eu falar aqui sobre o personagem e tudo mais, nós estamos falando aqui sobre perseverança para aqueles irmãos que chegaram agora, chegaram aqui, ó, te mandaram o link e tu acessou, continua, né? Nós estamos vendo o que é perseverança, mas nós estamos falando persevera. E aí, irmã Sara, como é que um jovem pode perseverar? E agora? Meu Deus. Porque nós ouvimos muito falar sobre perseverança. Esse versículo que o nosso irmão Isaías leu sobre Josué, no momento em que nós tivemos o nosso retiro, eu fiquei, amém, não falou muito comigo. Mas depois de uma certa experiência no próprio retiro, né, nós entendemos o que é perseverar. Pode né? contar um pouquinho, irmã Kathleen? Rapidinho aí. E pra vocês, fiquem pra ouvir este testemunho que aconteceu. Já que os irmãos não estão falando dos testemunhos, eu vou falar. Brincadeira, irmãos, vamos estar lendo dos irmãos. No nosso retiro que nós tivemos os dias 15 a 16, 14? Dia 14 e 15 14 e 15 de novembro, né? Nós estivemos ali na casa de Campo Novo, nós, a Juventude da Estela Maris, porque nós precisamos, né? E é bom ressaltar que nesse tempo de pandemia, nesse tempo que os jovens estão em casa, não tem nada pra fazer. Meu jovem, vai pra casa de Campo Novo, vai pra um retiro buscar a Deus, né? Buscar uma comunhão com o Senhor. É importante, né? É muito não dá importante. Pra ficar simplesmente, né, irmã Kathleen? Porque sabemos que estamos num tempo de pandemia, Exatamente. mas que se tu aproveitar, realmente é oportunidade. Eu acho que é uma porta que o Senhor abre pra muitos jovens, né? Se Às tu vezes aproveitar. a gente fala, eu não tenho tempo, eu tenho que estudar, eu tenho tema, dever de casa. Mas aí a gente não tem nada pra fazer. Muitos têm EAD, mas nem tá fazendo, né? Mas, amém, vamos falar então do testemunho, né? Nós estávamos lá no dia, foi sexta-feira, sábado à noite, quando nós fomos dormir. E nós, meninas, nós estávamos todos no quarto, eu já estava deitada, já tinha me escovado, então todo mundo prontinho nas camas. Só que naquele dia a gente sentiu um peso no mundo espiritual. Irmãos, nós sabemos quando é uma luta travada, sabe? Sabe que Deus tem algo a mais para nos dar e tá alguma barreira. E naquele momento nós fomos deitar, depois daquela luta, nós já estávamos cansadas, né? Tínhamos chegado sexta-feira. E algumas de nós falaram assim, vamos pro templo orar. Foi imediato uma direção do Espírito Santo, Ana Lídia, que todas já estavam prontinhas já. As que estavam deitadas já estavam de pé, que estavam se escovando, já foram lá, se enxaguaram. E fomos orar no templo, claro, pedimos a permissão do nosso líder. A gente vai orar bem baixinho, né? Pra não incomodar. Mas, irmãos, pensem. A gente pensou que a gente ia orar o quê? Meia hora. A gente foi... Que horas a gente foi lá, meninas? Pra orar? Era em torno de já 11 horas. Era umas 11 horas. 10, 11 horas a gente foi orar. Irmãos, quem é que disse que a gente conseguiu dormir? Passamos aquela madrugada inteira pelejando no mundo espiritual. Na primeira parte, todas as meninas desceram e a gente ficou ali até umas 2 horas, né? Sim, foi uma oração orando. bem grande. E, irmãos, é aquela oração de guerra que tu sente os demônios, que tu vê demônio, que tu vê tudo, e parece que tu vê tudo, menos o seu aberto. Vê tudo, né? Vê tudo, sente demônio, sente tudo, mas parece que não sente a presença de Deus, por causa que é uma opressão maligna, né? Aí tu pensa que tu até sozinho, né? Mas tu tem que perseverar e muitas vezes isso acontece, né, irmã Sara? Quantas das vezes, né, jovem, tu tá lá em casa, dormindo 3 horas, o Espírito Santo dá uma acordadinha e tu já sente que o clima não tá, né? É batalha. Tu sabe quando é batalha no mundo espiritual. E geralmente, né, meus irmãos, vê se vocês concordam comigo, os que estão me dialogados. 3 horas da manhã, irmã Ana Lídia, o Senhor te acorda, ou qualquer horário da madrugada, pra você orar, e tu sabe que aquela madrugada tu vai ter que batalhar no mundo espiritual. E vai demorar pro céu se abrir pra essa opressão maligna, né? Mas tem que repreender demônio, né? Sim. E aí tu tá naquele sono, já tá lá, né, no terceiro sono da noite, e aí o Espírito Santo te acorda, e às vezes, né, irmã Kathleen, a gente faz aquela oração de 5 minutinhos e não persiste, Sara, o mundo espiritual não abre. Eu acho que todo jovem misericórdia mais já fez isso. O Espírito Santo te acordou, Deus te acordou ali, tu vai lá, ora, começa a orar, tu sente a opressão e fala, amém, Senhor Jesus, glória a Jesus. E já vai se deitar e se acostuma com o ambiente com aquela opressão maligna. Mas quando nós perseveramos no Senhor, nós não podemos, irmã Kathleen, irmã Ana Lídia, aceitar isso. Por hipótese nenhuma. Porque a gente tem que persistir no mundo espiritual. Exemplo histórico, né, do personagem que a irmã Ana Lídia trouxe, que persistência. E é assim que tem que ser as nossas vidas. Porque, como nós falamos, o irmão Isaías saltou ali no início da live, que o maior exemplo foi o Senhor Jesus. Foi crucificado sem ter pecado nenhum.
E mesmo assim ele persistiu por amor a nós, por obediência ao Pai, né? E foi todo aquilo, quando nós falamos da crucificação, geralmente eu choro muito, porque toca muito falar sobre a crucificação, né? Mas vamos voltar ao assunto aqui, senão mas já vamos enfim, para outro naquela lado. noite, né? Algumas das jovens foram dormir. Todas nós fomos dormir após, a gente teve uma oração de batalha no mundo espiritual mesmo, e no mesmo dia, irmãos, tinha lá alguns trabalhos religiosos sendo feitos na mesma rua, e aquela gritaiada, e a gente, meu Deus, e naquela luta, e a gente orou e fomos dormir. Só que algumas... Fomos tentar, né? Fomos tentar dormir, e algumas de nós estávamos dormindo, e eu, praticamente do nada, claro que foi o Espírito Santo de Deus, me acordou, e eu senti já aquele peso. Eu senti algo nas minhas costas, assim. E a irmã Sara falou assim, Kathleen, vem aqui comigo. E a gente foi, ela começou a falar, Kathleen, eu tô vendo o mundo espiritual, os demônios, eles estão pelejando. E a gente ficou ali de mãos dadas, irmãos. E é muito bom também quando a gente tem alguém do nosso lado, né? Ah, sim. Meu Deus, parece que te passa uma segurança, né? Porque pelejar sozinho é Bom, difícil. é Cristo, né? Se tu tá sozinho, não tem ninguém na pessoa física, né? É isso que estamos falando. Mas se tu tiver ali o Senhor, já basta, Já né? Não basta. precisa de mais nada. E nós continuamos, e quando vê, meus irmãos, nós estávamos orando. A irmã Gabriele, o Espírito Santo acordou também a irmã Gabriele, e a irmã Gabriele, o que foi, gurias, que vocês não estão dormindo? E daqui a pouco ela já começou a falar em línguas estranhas e falou, eu sei quem está atormentando vocês. E ela começou a orar por nós, e daqui a pouco a irmã Ana Lídia, gurias! Então a gente vê que Deus nos chama para este campo de batalha, porque realmente nós estávamos num campo de batalha. E a gente foi, irmãos, depois nós descemos de novo no templo e fomos dormir. Nós não dormimos, era 6, 7 horas, nós estávamos lá, de pé. Isso também nos foi traz difícil. Perseverança, né? Foi uma porque nós perseverança. perseveramos a noite toda. Muitas vezes dava sono, uma acordava outra. E era um campo de batalha. Era incrível que quando algumas de nós, quando eu tava dormindo assim, irmãos, olha só, o Espírito Santo parece que eu tomei um choque. Foi algo, eu tava quase dormindo. Vou dormir, Jesus. E eu tomei um choque e me acordei do nada. Pra ver que muitas das vezes Deus, o Espírito Santo nos incentiva a perseverar na oração. A perseverar, continuarmos constantes. E aquela madrugada, né? Foi uma madrugada... Olha, foi uma das nossas foi uma peleja tremendas. e que foi um marco, né? Se marcou nossas vidas de perseverar no Senhor. A partir dali eu comecei a entender o que é perseverança, irmãos. Realmente. E se você, né, busque uma experiência de perseverança, porque foi tremendo. Claro que no dia nós ficamos naquele momento de batalha, né? Até o corpo físico ele cansa. E no domingo nós fazíamos os encerramentos, né? E aí 9 horas tinha que estar de pé, já está no templo, já batalhando também. E após isso, nós iríamos para casa para ir para a igreja cedo para nossa campanha. E aí, né, irmã Ana Lídia, 24 horas de pé, num batalhando, sufoco, né? sem dormir. Mas aí o Senhor, eu lembro-me que eu fiz uma oração pedindo para Deus para me dar energia, para mim conseguir permanecer as 24 horas que eu passei, eu não dormisse no culto, né, nada disso, e realmente foi o que aconteceu. Eu fui para casa, ainda demorei um pouco, fiz muitas coisas e depois dormi, aí descansei, né, meus irmãos, de 24 aquele horas. sono nos braços do Pai. Realmente foi muito forte essa experiência. E você também, se você já tem uma experiência, nos compartilhe para nós lermos, que marcou a sua vida de perseverança. Então, irmã Sara, nós podemos ver então como, com esse exemplo, né, como é que um jovem pode perseverar na oração, em vários aspectos das suas vidas. Eu creio que, vamos dizer assim, são praticamente 2 alicerces ou 2 fundamentos para um jovem conseguir perseverar. A fé. Não tem como um jovem perseverar se ele não ter fé. Não tem como. Porque se tu não crê naquilo que tu busca, no teu objetivo, quando vem a primeira frustração, às vezes acontece, né? A primeira barreira, tu vai falar, nem é isso mesmo que eu queria, nem sei o que eu realmente queria, então vou deixar de lado outra coisa. Então, para nós, jovem, para você conseguir perseverar, você tem que ter fé. Ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, a gente não tá vendo, mas você tem que crer. E através da fé também nós devemos ser fiéis. Nós devemos ser fiéis a Deus. A fidelidade também, ela sustenta a perseverança. Sim. Porque se nós não formos, nós cremos que quem renova as nossas forças para perseverar é o próprio Senhor.
Se nós não formos fiéis a Deus, nós vamos estar distante dele. Como nós vamos conseguir seguir com ele se nós não somos fiéis? Né? Não tem como. E Deus também exige de nós uma certa firmeza. Como assim, irmã Kathleen? Eu dei uma pesquisada sobre perseverança. A perseverança ela está ligada à evangelização e à prática da fé cristã. Ou seja, a perseverança ela está também na questão de tu proclamar aquilo que tu crê. De tu perseverar, ter firmeza. Exemplo, a irmã Ana Lídia ali, uma jovem que não conhece Jesus. Eu tenho que ter firmeza da minha fé para falar dela das coisas novas do Senhor. Os pés firmes, né, irmã Tem que Kathleen? ter os pés firmes, né? Eu tenho que ter fé também. Como é que eu vou falar de Meus fé se não irmãos, já temos um testemunho aqui da irmã É. Norie. Olha aí, irmã Norie de Viamão. Beijo, Norie. Está sempre Paz, Senhor, conosco. irmã Norie. E aí, então, ela contou assim, vou estar lendo para os irmãos. O meu testemunho de perseverança foi o meu batismo com o Espírito Santo, que estávamos falando aqui, irmãs. Foram 6 meses de oração e oração na madrugada, até o momento em que fui batizada. A irmã Glória a Noria, Jesus. 6 meses lá, perseverou. E olha, na tem o madrugada. E hoje é que a é, gente sabe que o mundo espiritual não é fácil, é, né? E muitas realmente. vezes Deus, ele nos chama na madrugada. E às vezes a gente é meio covarde, né? Eu quero uma Quem nunca foi covarde? ali. Quem nunca? Vamos ser De virar sinceros, pro né? lado e dormir. E aí Deus tá lá querendo nos dar a bênção e Uma a gente vitória. não quer perseverar. O irmão Tiago aqui, irmã Ana Lídia, irmã Kathleen, nosso líder, segundo líder da área de Alvorada, botou aqui, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Jesus. Mateus 10, 22. Boa situação, irmão Tiago. Nosso líder. Também, né, alguns irmãos já estão comentando que a irmã Cauana Soares é tremenda a oração da madrugada. Irmãs, é verdade, irmãs e irmã Sara. E neste momento, já vamos, irmã Kathleen, lançar para os irmãos o que a gente estava combinando nós para combinamos. aproveitar o tempo que ainda temos. Meus irmãos, nossos videologados que estão aí conosco, preste bem atenção neste momento aqui, está nos ouvindo, que queremos convidar você. Nós temos 3 opções de louvores e nós queremos saber quais dessas 3 opções você quer ouvir essa noite. Pode falar para nós, irmã Kathleen, qual é a primeira opção? A primeira opção, todos esses louvores que nós vamos citar aqui é da nossa Juventude e Restauração, né? E um dos é o Grande Eu Sou, que foi na conferência de emissões. A gente pegou hinos bem antigos, vídeos bem antigos pra gente relembrar. O Grande Eu Sou, qual é o outro, irmã Sara? O Levanta, já que ele não foi passado no início, então nós vamos pôr ele Pra votação. para votação. O Levanta, da autoria da irmã Gabriele e também irmã Ana Lídia. Tem outro louvor que é a opção 3. E nós queremos dizer também, ó, a opção 1 é qual, irmã Kathleen? O Grande Eu Sou da conferência de missões que a Juventude louvou. O Grande Eu Sou, o 1, o 2, o Levanta, terceiro, irmã Ana Lídia. Terceiro é a retrospectiva da vigília. O terceiro teve uma troca aqui, porque a retrospectiva já foi passada, já né? foi passada. Então vai ser Que Se Abram Céus? Que se abram É céus. o ensaio. Nos Número diga, 3, né? então, que se abram céus. Ó, quem quer o Grande Eu Sou, comente aí no chat. Número 1. Vamos pedir pra nossa irmã que é técnica, que está ali, pra ela pôr a número 1, que é qual mesmo, irmã? O Grande Eu Sou. O número 2 é o Levanta e o número 3, irmã Ana Que Lídia. se abram céus. E número aí 3. você vote qual você quer ouvir essa noite no momento do intervalo. Vote aí correndo para que nós não perdemos o tempo que está bem depressa aqui pro já nosso foi lado. tudo. O número 2 é o Levanta. Vamos ali votar. E o número 3, Que Se Abram os Céus. O número 1, o Grande Eu Sou. Já vai votando aí, meu irmão, que nós queremos a sua opinião nesta escolha. Meu Irmã Deus. Kathleen, rapidamente, né, já nos passa, o tempo está muito corrido, nos passa o seu personagem histórico e também a irmã técnica vai estar passando a imagem dela, que é uma personagem, É uma né, personagem que quis pegar uma que mulher. é, Representar. não vai estar passando no momento, Amém. não chegou ali, mas
Mesmo assim, você ouvir ali, pesquisa depois e veja quem é essa irmã abençoada, marcadora da história. A irmã Ana Lídia, ela falou, né, os irmãos que estavam acompanhando, ela falou de William Seymour, né, que ele foi vamos dizer assim, o incentivador do avivamento da Rua Azusa, do pentecostalismo na igreja. E tem uma mulher que ela é conhecida como a avó do pentecostalismo. Olha, eu não sei falar muito bem, irmãos, eu não sou formada em inglês, então não dei bola. É Maria Woodworth, creio que é assim, não sei falar. Mas ela é uma mulher, eu estava lendo, eu não vou ler tudo, né, porque nós não temos tempo, mas nós vimos que ela é uma mulher que os pais dela não eram cristãos, ela não nasceu numa família cristã, então, ou seja, ela não teve os seus fundamentos, não temos ensinamentos cristãos. Mas aí tu me pergunta como é que ela foi incentivadora, então, a avó do pentecostalismo, né? Nos explique, irmã. Olha, vou explicar, né? O pai dela, o Samuel, ele era alcoólatra. Então, certo momento da vida deles, eles conheceram a Jesus. E a partir daí, eles começaram a ir na igreja, né? E eles se convertem, né? E em 1885, quando ela já estava frequentando a igreja, começou, irmã Ana Lídia, como a irmã disse, o primeiro obstáculo, a primeira perseverança da Maria. O pai dela morre. E naquela época, ele era o provedor do lar, né? Sim. E deixa ali os irmãos, todo mundo, numa grande necessidade. E 13 anos, ela participou de uma reunião, e depois daquela reunião que ela ouviu as palavras, ela foi a primeira pessoa a estar lá na frente a receber a Jesus. E daí nós vemos que todo o caminhar da vida dela, ela teve muitas dificuldades, pois ela era mulher, e como ela não teve uma educação, ela era pobre, ela também tinha dificuldades na escrita, ela era um pouco leiga, né? Então, muitas pessoas, vamos dizer assim, tinham algo contra ela. Naquela época, por ela ser mulher e ser ensinadora, muitas pessoas iam contra ao ministério dela. Então, imagina, e ela também conta, diz aqui na biografia dela, que a maior luta dela era porque ela não tinha todo esse conhecimento da palavra de Deus, ela não conseguia. E ela não conseguia. Ó, Maria, aí, ó. Glória a Jesus, com a palavra de Deus nas suas mãos, a Maria Woodworth. Eu creio que é assim, irmãos, né? Então, irmãos, e ela tinha essas dificuldades. E ela disse que, como eu estava falando, quando ela sempre deitava, ela deitava chorando e pegava no sono chorando pelo fato de não conhecer, não ter todo esse ensinamento. Mas ela, mesmo tendo essas dificuldades, ela perseverou. Olha lá, mais uma vez ela perseverou e não desistiu daquilo que ela tinha. E nós vemos que ela foi pregar somente quando ela tinha 35 ou 34 anos. Eu creio que isso aconteceu pelo fato dela se achar talvez insuficiente, irmã Sara, né? Diante de homens sabedores, cheios, doutores, ela sofria muitas afrontas, mas ela perseverou. E depois, quando ela começou a pregar, ela foi uma das... quando ela começou a pregar, as evidências do pentecostalismo, do Espírito Santo, começaram a se manifestar no meio quando ela ministrava a palavra de Deus. Por isso que ela é conhecida como a avó do pentecostalismo. Pelo fato de quando ela ministrava as palavras, aconteciam muitos milagres e a manifestação do Espírito Santo de Deus. E nós vemos uma mulher que perseverou, mesmo não tendo, talvez, muita letra. Talvez ela não tinha uma boa oratória. Nós também vemos aqui que o primeiro marido dela, ele era alcoólatra e ele não ajudava ela. Não seguia. E mesmo assim, ela perseverou. Ela não desistiu, perdeu seu pai, passou dificuldades. E também ela sofria pelo fato dela... Ela também evangelizava algumas tribos indígenas. E tinha segregação racial. E dentro das suas ministrações também tinha as pessoas negras. E eles não aceitavam isso. E ela era sempre apedrejada por causa disso, de tudo isso que ela fazia. Mas ela não desistiu de perseverar e continuou crendo no poder do Espírito Santo de Deus. E é importante que ela começou isso na década de 19, antes do William Seymour, irmã Ana Lídia. Ela meio que deu uma abertura ali, ela era a avó do irmão Seymour. Ela era a avó do pentecostalismo. E também eu quero assimilar agora, perante a palavra de Deus, nós vemos em Mateus, creio que é no versículo 10, vamos ver aqui, versículo 13... que nós vemos, eu não vou estar lendo porque nós não temos tempo, irmãos, do homem que edificou a sua casa na areia. Nós podemos ver aqui um exemplo de uma pessoa que não perseverou. Veio a tempestade, quer saber, eu vou, ó, né? Sim. Desistiu. E o outro que edificou a sua casa na rocha.
Eu quero assimilar ele a uma pessoa que perseverou, porque passou a tempestade. Eu vou permanecer, eu vou perseverar. Passou o vento forte, eu vou perseverar. E assim que nós devemos ser. Quem é essa rocha, será, irmã Sara? Vai, essa rocha, será que né? é muito difícil? Cristo Jesus é nossa rocha. Nós sabemos que a perseverança é isso, com dificuldades, tentações, provações, mas permanecermos em Cristo Jesus, não olhando para nenhuma dificuldade. Isso é perseverar, jovem. Irmã Sara? Isso, irmã Kathleen, vamos correndo aqui. Isso Correndo, me lembra quanto a passagem bíblica da mulher do fluxo de sangue, Verdade. né? 12 anos, irmã Ana Lídia, esperando 12 lá anos, né? e tendo, né, gastado todo o seu dinheiro. A Bíblia até nem fala, não cita seu nome, né, anônimo. Mas mesmo assim ela perseverou até o fim. Imagina, né, os padrões, né, que tinham. Ela era considerada uma mulher impura naquela época. E aí, então, tudo que ela teve que romper, mas ela perseverou. Mas 12 anos sofrendo, né? É muito tempo. Muito tempo. E aí, quando ela sabe que tem o Cristo que cura, ela vai e quebra todos aqueles padrões, né? Que ela era uma mulher impura, não podia chegar perto e tudo mais. E ela vai lá, persevera até o fim. Mas ela tem fé, irmã Ana Lídia, que ela vai ser É o curada. fundamento da perseverança, a fé. Não tem como. A fé é a base da perseverança. Sem fé, Exatamente. a gente não consegue a perseverança. Então nós vemos que para nós conseguimos perseverar, começa a crer naquilo que o Senhor te diz, né? Começa a ser firme na rocha, que é Cristo Jesus, né? Vamos ver aqui os irmãos que estão conosco, irmã Sara? Claro, pode fazer, irmã Kathleen. Irmã Kelly, Cauana, vamos perseverar, exatamente. Nosso segundo encarregado. E aí, como é que a gente Cláudio Rick. Como é que a gente vai saber quem tem mais votos, gente? E aí? É o 2? A técnica está nos informando que é o número 2, que é o louvor Levanta. Glória a Deus. E é importante também falar sobre este hino, né? Este hino foi dado em um momento que a Juventude Estela Maris passou um sufoco. Veio um vento na Juventude Estela Maris, né? Todo mundo ficou muito fraco, mas nós perseveramos. Muitos foram para outras áreas e para a glória de Jesus, perseverando, estamos novamente juntos. Glória Porque a Deus. Ele sabe de todas as coisas, irmãos. E eu me lembro que quando a irmã Gabriele, o Espírito Santo deu este hino para ela, nós estávamos muito tristes com algumas situações que haviam acontecido. Veio o vento forte, sempre, todo cristão vem, sempre acontece, né? E ela falou, e ela chegou chorando, me mostrando este louvor. E quando ela cantou, parece que descreveu tudo. O Espírito Santo sabe de todas as coisas, né? Com certeza, E naquela né? época somente estava eu sou irmã da irmã Gabriele, pra quem não conhece, eu sou irmã da irmã Gabriele, tá? E da irmã da Tarciele também. E naquela época só tinha nós três na Juventude da Estela Maris, este ano foi 2017. E foi também o mais complicado para todos nós. Mas mesmo assim, eu pensei muitas das vezes em desistir naquele momento. Porque nossa juventude se constituía por 12 jovens e depois ficou em 3. Então, imagina o baque. E a gente ainda estava sem líder, sem liderança. Jovens, sem líder. Eu pensei em desistir, mas o Senhor nos fez perseverar. E nós sabemos que não é na nossa força. O hino que foi direcionado pelo Espírito Santo foi o Espírito Santo, não foi a irmã Gabriele, foi o Espírito Santo de Deus. E hoje, já que foi mais votado, né, ele quer falar contigo. Talvez um momento passou um vento, tu bambeou um pouquinho, porque às vezes acontece. Mas Jesus te chama de novo e pede para tu se levantar e continuar perseverante. Glória a Jesus. Temos aqui o nosso pastor de área, nosso querido pastor Cláudio, que está nos acompanhando nesta live. Deus abençoe. E também, meus irmãos, vamos estar brevemente correndo aqui falando o exemplo que eu fiquei de falar, que é um também dos marcadores da história, Martin Luther King, né? O Dr. King, conhecidíssimos por todos nós, ó, a imagem dele. Esse é muito conhecido, né, irmã Kathleen? Exatamente. E aí eu vou até estar lendo uma frase dele que me chamou muita atenção, né? Acho que todas as frases de Martin Luther King chamam muita atenção, que foi assim: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Olha aí a fé. E, né, nós acreditamos, né, que o Dr. King, neste momento, ele se baseou no livro de Hebreus 11:1, que diz, né, que a fé lá é o firme fundamento. E aí, então, acreditamos que ele se baseou nisso. Mas, irmã, ele persistiu, irmã Ana Lídia, na luta contra a segregação racial, e ele conseguiu.
pelo poder de Deus, né? Exatamente. Grande marcador da nossa história. E essa frase dele me chamou muita atenção, porque tu não precisa realmente ver toda a escadaria pra subir. Às Mas vezes a dá gente quer um ver passo, tudo, né, irmã Kelly? Persiste ali no primeiro degrau, fique persistente no primeiro degrau e Deus vai te dar a Às vitória. vezes, Deus tu vai exige subir essa fé da nossa parte. Às vezes ele fala assim, faça isso. E muitas das vezes ele não faz, ele não te fala como, quando, e nem às vezes nem se fala como é que vai ser o fim. Mas ele só quer que somente tu creia nas coisas que tu não vê. Verdade. E depois tudo ele faz e persevera. Aqui, ó, meus Primeiro irmãos. passo sempre vem da Pode falar, irmã gente. Lídia. Começar a construir aquilo que Deus quer pra nossa vida. Perseverando sempre em orações, em união com a igreja, em comunhão. Exatamente. Sim, exatamente. E aqui, meus irmãos, vamos estar saudando você. Se a gente não viu o seu nome, bote aqui novamente. E nos Que perdoe, fica né? atualizando e nos perdoe caso a gente não fale, né? O seu nome é porque nós não vimos. A irmã Raquel Fontoura, da Estela Mares. Nossa, Glória a também Deus. esposa do nosso segundo encarregado. A irmã Thalita Isabel. As irmãs são bênçãos. Amanda Animação. Ô, glórias. Glória a Deus. Que Deus abençoe a irmã Thalita Isabel. Leonardo Cerati, a Eduarda, o Edmilson. Leonardo Cerati, a irmã Tarcelli, são os nossos... A irmã Gabriele também, né? São jovens também da Estela Mares. Eu também vi a irmã Samira comentando aqui pelo e-mail da mãe dela. Mas Pela é bem irmã lá em Kelly. cima. Da irmã Kelly lá. A irmã Francine, a irmã Graziela, nossa líder também. Rua Dias. E se muitos, o Wesley... Muitos estão conosco. Agradecemos também pela sua persistência aí, né? De ficar nos Nos ouvindo. cortaram um pouquinho, né? E nos E esse- perdoem, né? Era a primeira vez que nós viemos aqui. Estavam bem nervosas, mas a gente perseverou, né? Mas a gente perseverou. A gente tá aqui. perseverou. A gente quase saiu correndo O ali. nosso mas... jovem aqui chegou, o irmão Wesley Rodrigues. Nosso jovem também da Estela Mares. Deus abençoe, Glória irmão a Jesus. Wesley. E também agora, meus irmãos, a votação maior foi o louvor Levanta. Glória a Deus. Glória a E aí Jesus. depois a irmã da técnica vai estar passando o louvor. Nós vamos estar... Já aprendeu, né, como é que são os passos. É fé e também amor. Porque Paulo, ele foi uma das formas também, ele foi um grande missionário, né? Teve um grande avanço no campo missionário, mas como Paulo sofreu, né? E Coríntios conta as embarcações que ele foi e os naufrágios que ele se enfiou, né? Mas mesmo assim, Por ele amor foi à uma palavra. moça. Por E amor a Cristo. àqueles que eles estavam ensinando os irmãos a fé. Sim, né? e ele persistiu por amor às almas e também por amor ao Senhor, né? Que também Paulo marcou, escreveu quase todos a Bíblia, né? O Novo Testamento. É. Então nós vemos, né, irmã Sara, que quando Deus tem um chamado, tem algo na tua vida, não é fácil. Não é fácil. Olha, não te engana, não é fácil. Mas persevera, porque é grandiosa as obras que o Senhor tem para as Glória nossas a vidas, Deus, né? Glória a E que Jesus. possamos, né, entender que perseverar não é sempre que vai ser uma linha totalmente plana ali, né? Vamos se dizer, uma linha plana Totalmente que ao tu contrário. vai É conseguir totalmente ao tudo que tu quer, alguma coisa assim. Não, não, não. Nesse momento, né, até quem tem a soberba tem que baixar, né? E deixar Ele lá cresce, embaixo, gente. né? Nós, por seres humanos, impossíveis assim. E aí, então, a gente tem que entender, irmã Ana Lídia, que perseverar é passar por grandes conflitos. Jeremias foi uma amostra, né? Foi apanhado, rejeitado pelo próprio povo, Meu né? Deus. Apanhou, foi preso, isso, e se vai na história de Jeremias, mas o que acontece? Ele perseverou até o fim, e, né, e hoje são grandes marcadores das nossas vidas, né, que a gente lê, teve como exemplos. Então, entenda que perseverar não é sempre dar tudo certo. Geralmente não vai dar, mas se tu persistir no final, com Cristo, tu A vai lá vitória é estar, né, certa. ceando já e persista até o fim. Não importa as lombas que tu tem que subir, né, para conseguir, mas suba e persista no Senhor. Então, neste momento, já é 11h36 para você que está nos ouvindo no seu automóvel e também que está videologado. Agradecemos sua presença conosco e queremos também agora passar o louvor escolhido por você. Agradecemos por você ter votado, ter participado conosco. Então, Pelos fique comentários. agora, né, com o louvor Levanta. E aí teremos, então, a parte final já indo, infelizmente, ao fim. E aí, então, a irmã da técnica vai estar passando o louvor escolhido por vocês, Glória a meus Jesus. os videologados desta noite.
que é a base do hino, ele é baseado nesse versículo, mas especificamente na parte B, que diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. E esse hino ele quer falar com pessoas que não estão bem, seja espiritualmente, seja na sua vida sentimental, porque alguns tempos atrás eu não estava bem. E eu comecei a ver que o hino que Deus me deu, ele estava falando comigo mesmo. Que no momento que eu estava dizendo: Deus, eu não vou mais conseguir, pra mim já não dá mais. Aí eu comecei a lembrar que aquele moço, ele já estava morto. E Jesus disse pra ele: jovem, a ti te digo, levanta-te. E é isso que Deus quer falar comigo aqui. Levanta-te, ó tu que tens andado por caminhos dolorosos. Levanta-te, ó tu que tens andado por caminhos tortuosos. Levanta-te, ó tu que tens andado pela vida lamentando. Levanta-te, pois hoje aqui está o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, nós estamos já partindo para o encerramento dessa live. Quero deixar uma frase, depois a irmã Sara vai deixar alguns conselhos aqui para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, e depois nós então estaremos fazendo uma oração pelos nossos irmãos videologados que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Eu quero ler uma frase de início do exemplo que eu citei ali, do Abraham Lincoln, que me inspira muito essa frase quando ele disse: minha maior preocupação não é que você tenha fracassado, é que você esteja satisfeito com seu fracasso. Não sinta satisfeito com o fracasso. Não aceite o fracasso, não aceite o tropeço, não aceite a queda. Se levante. Hoje Deus está falando contigo. Se levante, se reerga e vá em direção ao propósito que Deus te chamou. A irmã Sara vai estar dando alguns conselhos aos nossos irmãos aqui. Já vou aproveitar aqui, irmão Isaías, para você que tem seu pedido de oração, já deixa aí para nós estarmos no final do programa, já ponha seu pedido de oração para nós estarmos orando. Então, os conselhos são, a irmã Kathleen já tinha escrito, né? Então, os conselhos são, orando em todo o tempo. A maior forma de persistência, geralmente, é a oração nas nossas vidas, sempre orando, né? Que é a comunhão com o Senhor e persistindo até o fim. Também lendo a Bíblia, lendo, meditando, né? Não desista, persista, fica lendo. Se tu tem ali um pouco de dificuldade ao ler, pega ali um capítulo por dia, vai lendo, devagarinho tu vai indo, né, irmão Zéias? E tu vai conseguindo, até tu conseguir ler já 3, 5 capítulos por dia, independente do livro, né, irmão Alisson? E também tu se reunir
com os seus irmãos, mas reunir com um povo espiritual, né? Um povo temente a Deus, tu se reunir com pessoas que querem algo do Senhor, que estão persistindo também em alguma área, estão lutando. Também faça isso, se reúna com quem tu sabe que vai te ajudar nesta área. E também faça oração com os teus irmãos, busca Deus, se joga no jejum, né? Vai indo assim. E também tu louvar a Deus, sempre louvar ao Senhor, né? Em tudo dar graças, né? E tu sempre louvar ao Senhor, como o louvor, né? Também entra como uma oração cantada muitas vezes, né? Quando a gente ouve lá palavras, um louvor que mexe assim com a alma da gente realmente, com os nossos sentimentos e emoções assim. Então, escute um louvor e cante ao Senhor. Se não tá conseguindo persistir na oração, irmão Alisson, louve ao Senhor. E o último é refletir na palavra. Assim você vai conseguir. Fique, quando está pregando, medite na palavra do irmão que está trazendo aquela mensagem e reflita no que Deus quer falar contigo, para que você continue perseverando nas suas áreas que você tenha fraqueza, talvez, né, irmão Alisson? E persistir. Neste momento, passo de volta a palavra ao nosso líder. Glória a Deus, meus irmãos. Então nós já vamos estar orando. Nós vimos aqui alguns pedidos de oração. Eu vejo, a gente não vai poder ler todos os nomes aqui, mas eu vi muitos pedidos por porta de emprego nesse período de crise, né? No qual o país se encontra, muitas pessoas desempregadas. Mas Deus ainda é o Deus que abre porta onde não há. Persiste mandando um currículo, né? Persiste mandando currículo. Se mandou uma vez e não recebeu retorno, mande mais uma vez. Agora ore, né, irmã Isaías? E põe na presença de Deus. Apresenta lá o teu currículo assim, né? Senhor, te apresenta este currículo e eu preciso de uma porta de emprego. Né, irmã Kétia? A irmã Kétia está aqui também participando do nosso lado. Você também assim, que precisa de um milagre. Talvez alguém disse para você que não tem solução, já era. Se conforme. Não, não se conforme. A palavra-chave aqui é perseverança. Deus pode te curar aqui e agora nessa oração. Glória. Você que está desviado, está acompanhando essa live, se levante. Deus está te chamando. Feche os teus olhos, você que está aí, e nós estaremos orando. E logo após a oração, então, encerrando essa live. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, Senhor, nós te apresentamos cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando neste momento e que tem um pedido de oração, tem pedido um milagre, tem pedido uma porta aberta, tem pedido, Senhor, aleluia, uma solução em algum problema que ele não tem força. Mas a tua palavra diz que o Senhor é Deus que tem poder para operar milagres. O Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que levanta, o Senhor é Deus que restaura, o Senhor é Deus que fortalece. Então, ó Deus, motiva os meus irmãos, anima os meus irmãos a perseverarem e opera o teu nome. Nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos toda a enfermidade. Nós te pedimos, ó Deus, abre porta e glorifica o teu nome, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. E a palavra final é paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Recebe agora, recebe agora.